Então, a gente está aqui hoje com o Aloísio, lá da FlexPag. Aloísio, seja bem-vindo aqui, nesse nosso bate-papo aqui, tá? Vamos falar hoje aí, entender um pouco o que a FlexPag faz, né? E os desafios comerciais que vocês enfrentam aí, como que estão sendo superados, né? Aloísio, tudo certo? Tudo bem, Júnior? Bom dia Beleza. para todos. É um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando aqui esse tempo, a agenda de vocês. Falando um pouquinho sobre a FlexPag, né? Quanto mais a gente falar, melhor sobre a FlexPag. E vamos tentar enriquecer aí esse conteúdo com vocês, o que for necessário aí a gente vai estar contribuindo. Vamos lá. Show de bola. Mas me fala, FlexPag, o que ela vende, que problema que ela resolve, né? Como que tipo de mercado que ela atua, para entender bem assim o seu core aí de trabalho, né? Tá, vamos lá. A FlexPag ela é uma empresa jovem, né? Ela surgiu em 2012 e ela vem se transformando, né? O mundo digital o que é hoje não é amanhã, né? Você faz um curso de e-commerce, um curso de marketing digital em 2022, em 2023 ele já está Já está um pouquinho diferente. superado, né? O mercado que a gente vive é esse. E lá atrás a gente começou com uma ideia, né, em 2012, e no decorrer dos anos a gente viu uma oportunidade, viu que a gente tinha escala, que a gente tinha tecnologia para entrar nesse mercado de utilities, né? Então a gente conseguiu um contrato em 2017 e hoje a gente tem praticamente todos os clientes de energia, somos líder no mercado e a Só gente fazer um parêntese aí, para quem não ah, conhece, o que é o mercado de utilities? ah, bora lá, eu ia concluir, você já adiantou. O mercado de utilities é o mercado composto por aquelas empresas de serviços essenciais. Então, são empresas de energia, empresas de gás, de água, tá? Todos eles fazem parte do mercado de utilities. Dentro desse mercado de utilities, então a gente navega naquela área onde a gente ajuda as empresas em arrecadação, em horizontalizar a arrecadação e os pagamentos das empresas, né? A gente interage normalmente com a área financeira das empresas para que a gente facilite, né? Então, a FlexPag ela tem uma atuação B2B2C. Então, eu potencializo a arrecadação das empresas, né, dos nossos clientes, com base na jornada ao consumidor. Então, a gente facilita a experiência, né, torna essa experiência de pagar com cartão de crédito, com Pix, uma forma mais suave, uma forma mais prática de você estar em dia com suas contas. Tá? Show Então, de, basicamente isso. show de O bola. basicamente, mas dá muito trabalho, né? Um trabalho árduo que a gente vem aí durante o dia a dia trabalhando e apresentando sempre novidade e inovação para os nossos clientes. E você falou aqui no começo, né? É uma empresa nova, de 2012, né? São 10 anos. Quando a gente fala em 10 anos em tecnologia, rapaz, vocês já estão com bastante história aí, né? Não é? Temos. Principalmente você vê aí esse mercado de pagamentos, né? De meios de pagamentos, você vê o tanto que mudou em 10 anos, né? Porque 10 anos É, atrás tinha ali cartão de crédito, enfim, eu lembro que eu administrava e-commerce nessa época, a dificuldade que era para a gente colocar meios de pagamentos dentro do e-commerce, né? Hoje em dia facilitou bastante isso, né? Então, vocês devem ter passado aí por várias transformações aí nesse período, né? Mesmo sendo curto, 10 anos, se a gente pegar para uma empresa, né? Realmente 10 anos é um período que ela está ali na adolescência dela, mas quando a gente fala de tecnologia, tem história aí, hein? então, Júnior, é, são desafios diferentes, né, em cada etapa da nossa vida, né? Então, quando a gente conseguiu um contrato, a gente fez dele um mantra para que a gente sempre entregasse a melhor solução, tá? Então, a solução ela era idealizada
pela FlexPag, a gente entendia qual era o caminho, mas ela era construída a quatro mãos. Então, a gente sempre ouvia os clientes, onde os clientes estavam precisando de mais ajuda, quais eram as dores dos clientes. Né? Essa conversa de falar assim, quais são as dores do cliente é uma coisa muito normal, mas a gente já vem ouvindo, já vem trabalhando esse tema desde antes, porque é em cima disso que a gente consegue, na verdade, levar resultados para a empresa. Né? Então, não adianta eu vir com uma solução pronta se o cliente está querendo outro ponto, tem uma outra visão sobre tal demanda. Então, a gente trabalhou muito, foi uma barreira muito grande que a gente superou, é fazer com que os clientes entendam que mesmo a FlexPag sendo uma fintech, uma empresa de tecnologia, a gente tinha potencial de atendê-los em sua plenitude e de expandir a arrecadação, né? De fazer contato com os clientes dele, de conseguir conversar e entender também não só as dores da área de arrecadação, da área financeira, mas também quais são as dores do consumidor. É por isso que a gente interage nesse mercado B2B2C. Tá? E isso foi uma coisa fantástica, né? Você vai aprendendo e aí você vai tendo isso como referência e vai debatendo com outros leads do mercado e esses leads entendem a sua proposta, agregam também a sua proposta e a gente fecha contrato com esses clientes. Então, eu parto de uma premissa muito antiga, né, na área comercial, e depois a gente chega no tema do Pipe Drive também, que é aquela questão sobre relacionamento. Né? Tudo que eu vou conversar com você para entender as dores tem muito a ver com relacionamento, com a abertura que eu consigo ter com o cliente, que o cliente também nos proporciona. Né? Então, isso é um ganho, isso está no DNA da FlexPag, entendeu? Ouvir os clientes, a gente ouve os clientes de utilities todos os dias, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado, são barreiras que a gente conseguiu superar e que a gente vem inovando, né? Inovando com tecnologia, mas inovando também no relacionamento, né? A gente não pode estar achando que já ganhou, né? A gente tem um trabalho árduo de se manter sempre em crescimento e de proporcionar os serviços, as soluções da FlexPag para os clientes. Eu falo assim que tem situações dentro das empresas, dentro de negócios, né, no empreendedorismo aí que nunca mudam, né? Porque quando a gente fala aí desde a parte de vendas nunca vai mudar. Você sempre vai ter que vender. Né? O que vai mudar é a forma de vender. Relacionamento com o cliente sempre vai existir. O que vai mudar é a forma como que você se relaciona, né? Então, você tem que se atualizar sempre. Maravilha! E vamos entrando aí para o assunto da parte comercial. Quais eram os desafios que você tinha antes aí pode falar até antes de colocar o Pipe Drive, daí vocês implantaram o Pipe Drive aí, né? Acredito que por conta própria, se eu não me engano, não lembro se teve ajuda. E daí depois a gente vocês chegaram até mim precisando de ajuda para organizar o processo aí, né? Como é que estava antes aí a operação, os desafios que vocês enfrentavam na parte comercial? Então, no momento em que a gente definiu fazer cair de cabeça, né, mergulhar de cabeça na expansão da FlexPag, a gente precisava de uma ferramenta de gestão de relacionamento, né? No começo, a gente tentou construir uma mega planilha, né? Mas que era uma coisa muito manual. E, dessa forma, a gente até andou, mas depois a gente, como era uma coisa muito manual, a gente tinha que ficar voltando no tempo e preenche, copia, cola, enfim. Foi um período assim que, como estava na fase inicial, a gente falava, vamos com tudo, vamos monitorar tudo que a gente tem e vamos sair do outro lado. Então, a gente tinha a vontade e o objetivo disso, certo? Nem que a gente saísse do outro lado todo ferido, todo rasgado, mas a gente ia sair do outro lado. Para onde tinha que ir, né? Só não sabia como. E aí, foi aí que eu falei, já usei algumas ferramentas de CRM, a gente tentou uma por
por experiência, e eu falei, pô, já usei o Pipe Drive, vamos voltar aqui. Então, eu tinha usado, tinha sido feliz com o Pipe Drive, né? E aí eu falei, pô, vamos usar o Pipe Drive aqui como demo. Então, a gente usou como teste, aliás, né? E a gente entendeu que era uma ferramenta mais amiga nossa, né? Então, não houve consultoria na fase inicial, mas houve um direcionamento do que a gente precisava fazer dentro do funil de cada um, né? Daí a gente falou assim, pô, agora vamos aperfeiçoar, porque além da gente estar crescendo, a gente tem um mercado ainda maior, a gente aumentou a equipe de vendas, entendeu? E muito devido ao planejamento nosso, mas a gente precisava da ferramenta. Então, a gente já alçou uma consultoria para 2022, coisa que aconteceu, e dentro dessa consultoria, aí sim, a gente conseguiu não só fazer a evolução do funil de vendas, que acho que é uma coisa muito importante, né? Cria o histórico de relacionamento, mas a gente consegue enxergar indicadores que a gente não, até então, a gente não observava, né? Então, são indicadores que fazem parte do processo de evolução até a conquista do cliente. Então, a gente, nisso, eu acho que está o ganho, né? Eu não tenho tanto tempo em atualizar uma ferramenta porque ela já está pronta. Toda vez que você faz uma atualização, ela já te exige alguma tarefa e ela já te disponibiliza um resultado atualizado. Estava no mudo aqui. Eu acredito que seu ciclo de vendas é um ciclo bem longo, né? Então, às vezes você conversa hoje com uma empresa para fechar daqui 1 ano, 2 anos, sei lá. E se você não tem Isso. todo esse histórico relacionado, às vezes muda a pessoa lá dentro da empresa, você conversa com um, né? Daí depois essa pessoa muda de setor, principalmente empresa privada, né? Às vezes a pessoa muda de empresa, muda de setor e o outro assume. Então, daí zera a negociação. Se você não tiver esse acompanhamento desse histórico, fica bem complicado. Isso, e uma coisa que você falou, né? Eu anotei aqui com relação a um ponto que você falou, indicadores do processo comercial. Uma coisa que eu percebi aí, que desde o começo com você, eu percebi assim, bem aquela história, você sabia muito bem onde você queria chegar, você precisava de alguém para ajudar a guiar o caminho, né? Então, Uma você lanterna, no sabia... mínimo, né? Então, você sabia muito bem que você tinha que ter indicadores do processo comercial, isso é muito claro aí para você, né? Que são diferentes de indicadores de faturamento, né? Eu falo que faturamento é depois que a gente tira a nota, a gente mede lá dentro do RP, mede faturamento, ticket médio, enfim, fluxo de caixa, né? Os pagamentos ali do mês, isso aí é dentro do RP. Mas o que leva a gente fechar um contrato são os indicadores do processo comercial, né? Então, assim, quantos negócios você iniciou, quantas reuniões você agendou, quantas apresentações você fez, quantos negócios, lógico, você ganhou e quantos você perdeu, por que está perdendo, né? Em que fase do negócio você perde mais negócios, que segmento. E eu lembro que a gente fez uma reestruturação grande aí, né? Que você tinha bastante coisa separada por segmento, a gente conseguiu dar uma organizada, né? Nos processos comerciais aí seus, para trazer mais clareza, né? Para a sua operação, porque no final o CRM é muito lindo, muito maravilhoso, mas é uma ferramenta que você vai ter que utilizar ali os indicadores no seu planejamento estratégico, né? Você vai olhar o número lá e vai voltar corrigindo os gargalos, os gaps que tem aí no seu processo. Você está certo. Teve, durante esse processo aí, ainda esse ano, né? A gente já tinha recebido a sinalização, quando a gente analisa os motivos de perda, né? Então, já tinha uma sinalização de que, poxa, se eu não tiver esse certificado aqui, eu posso vir a perder ou ser desclassificado em alguma negociação, né? E aí, quando você tem lá em Roma falava testes unos, testes nulos, né? Então, Uhum. quando você começa a ter 2, 3, 4 motivos iguais, então você começa
a Pode mostrar observar de uma uma forma tendência, né? diferente. É. Exatamente. E aí você olha lá e vai ver o que acontece. Poxa, mas por que isso está acontecendo? Por que estão exigindo isso? Aí você olha para dentro do seu mercado, aí você vê assim, poxa, vão me exigir isso daqui a pouco, pelo tamanho da empresa, né? Pela regra das bandeiras. Então, já que vão me exigir isso e eu estou perdendo o cliente por conta disso, deixa eu já entrar com essa solicitação, com essa homologação e estar aderente a essa normativa. Então, isso foi uma decisão tomada. Então, desse indicador a gente não perde mais, né? Dessa exigência a gente não perde mais. E é uma lição que o Pipe Drive, que a gestão do Pipe Drive, ela está nos deixando, né? Como legado. É. E pode falar. Não, é que assim, você falando isso, cara, é muito legal, porque você vê assim, que você já vai tendo, você já vai prevendo situações, né? Porque assim, você vê que essa questão técnica, essa certificação, se for ver, não tem nada a ver com o processo comercial, né? Não é contratar mais vendedor, menos vendedor, trazer mais lead, Não, né? É uma questão ali de regulamentação do seu mercado, que o CRM exatamente. ele começou a mostrar, ó, mês passado você perdeu X negócio, 2, esse mês você perdeu 4, esse mês você perdeu 6. Vai chegar uma hora que, se você não se atentar a isso, você vai estar meio fora do mercado, né? Ou de Exatamente. uma determinada fatia do mercado, né? E quando você Exato. consegue antecipar isso, é muito mais fácil para você ir buscar essas certificações com tempo, porque isso aí muitas vezes é demorado, né? Não é aquela coisa que você entra na segunda, na sexta saiu a certificação. Muitas vezes você tem que é, preparar a empresa, documentação e tudo mais, né? Isso aí que aconteceu, né? Como a gente tem uma reunião de planejamento técnico, né? Porque nós somos uma fábrica de software, né? Então, eu não posso chegar e falar assim, toma aqui, ó, tem 10 demandas para você. Eu tenho que olhar a capacidade da minha empresa e a gente faz a priorização, né? Para isso que existe os gestores. E um fato esse fato que aconteceu, ele é muito explícito na nossa mente, no nosso dia a dia, né? Mas entrando, por que isso está acontecendo, né? Tem um porquê. Aí você fala assim, pô, Luiz, mas por que você está identificando? Eu estou identificando porque eu estou participando de mais negociação. Eu falo, por que você está participando de mais negociação? Porque o Pipe Drive, né, o CRM, ele está me dando essa oportunidade da minha equipe Hunter agilizar mais as negociações. A gente não perde mais o time. Eu sou forçado a criar uma atividade, eu sou medido pelas atividades, ou eu vou medir as pessoas pelas atividades, né? E pela evolução das fases. No final, a gente vai ter uma meta de quantos negócios fechados, de quantos leads tem que ser trabalhado. Então, aí você compõe um funil e avalia a evolução de cada funil de vendas, né? A gente sabe que o ciclo de venda é longo, tem pontos que são inesperados, né? Então o cliente ele avança, 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 daqui a pouco ele fala assim, olha, a minha área de TI ele precisa focar num outro projeto que é urgente aqui, que é para atender a regulamentação da ANEEL, por exemplo, né? Se for empresa de energia elétrica. Então, você sabe que tem esses detalhes que estão muito além do seu poder de decisão, né? E nisso, a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar com muito estoque de negociação. Eu falo que o Pipe Drive ele proporciona a gente ter estoque, e que esse estoque ele não pode faltar em nenhuma das fases, porque quando chegar na fase de decisão, se eu tiver uma fase sem clientes, ou sem leads, na verdade, eu vou ter uma entre-safra, né? Até a gente já trabalhou, já falei isso contigo, né? Vamos ter uma entre-safra, que é um hiato, onde durante um mês eu não vou ter entrada de novos clientes. E tudo que eu não quero aqui na minha vida, enquanto comercial, é receber um comunicado ou ter uma conversa com um cara de projetos de TI falando assim, ó, estou sem cliente para integrar, ou estou sem projetos para Nossa, isso integrar, aí né? corta o coração. Aí, então isso aí para mim é cruel. Então eu tenho que forçar muito, manter a pressão da tubulação ao extremo, né? Para que a gente tenha sempre sucesso, atinja os nossos objetivos, enfim.
A gente tem essa pegada aqui na empresa. E é legal você falar isso, rapaz, você vê assim, né? Eu tenho clientes que... Aí é questão de mentalidade de cada um, né? Que ele fala assim, mas se eu inserir todos os leads que eu estou trabalhando aí, vai ficar difícil, porque vai chegar uma hora que tem um lead que, às vezes, é uma negociação alta, que ele vai falar que não quer fazer e daí vai ferrar minha taxa de conversão. Né? Eu falei, bicho, mas já não é assim, sua operação comercial não é assim, né? Exato. Né? E o que você fala é bem isso. Às vezes você está, né? Você vê assim, ó, como você já está prevendo, né? Utilizando assim com plenitude a essência do CRM, né? O planejamento estratégico mesmo. Eu tenho que manter uma pressão grande aqui no começo do funil aqui, porque eu sei que vai espedaçar coisa durante o caminho, né? Ou tem coisa que às vezes vai ficar parado ali por muito tempo. Se eu não manter essa pressão, vai faltar, pode ser que não hoje, mas daqui 2, 3 meses, vai faltar coisa lá na frente para minha produção, né? E a sua operação é assim, né? Mas é difícil, Júnior. Eu tenho que manter. Mas é isso, é isso. Coisa fácil, vamos. É constante, é constante. A pressão tem que ser constante. Tem que ser A constante, pressão, né? porque Cada e a modelo TI comercial tem também seu tem que ser desafio. pressionada, né? A área de tecnologia, né? Que ela é quem produz, ela quem Exato, desenvolve, produz, ela recebe também essa pressão. Agora, exato. o que é o bom é que com essas informações que vêm do Pipe Drive, né? A gente consegue alinhar tudo com a área de tecnologia, com a área financeira. Então, aqui a gente tem, assim, as dificuldades existem, claro que existem, Sim. né? Aqui não é um mundo cor-de-rosa, mas com as informações na mão, as outras áreas conseguem entender quais são as prioridades, né? A gente já está evoluindo aqui para um ranqueamento de prioridades. E uma coisa que eu acho que a gente, não sei se você lembra, mas acho que a gente foi muito feliz foi desenvolver aquele checklist. Então, aquele Sim. checklist ele dá um norte, né? Logo no início, ele dá um norte do que a gente vai priorizar. Que Então, estava em planilha, a gente trouxe para dentro do pipe, né? exatamente. Então, aquilo ali é fundamental. São informações assim que a gente precisa estar disponibilizando e precisa interpretá-las para poder priorizar nas nossas reuniões de gestão. Ali é um componente importante para a tomada de decisão. Não, sensacional. E eu acho que o mais importante é isso, né? O que fica uma dificuldade muito grande para o empreendedor, para o gestor, é essa tomada de decisão, a gente virar bombeiro, né? Chega de manhã e qual que é aquelas urgências do dia, né? Então você tem que ficar ali 80% no planejamento e 20% bombeiro, né? A gente não pode ficar 80% bombeiro e 20% planejando. Verdade. E eu sei que uma das grandes dificuldades que a gente tem em fazer planejamento, né, olhar assim mais a longo prazo, às vezes é compilar as informações que são necessárias, porque às vezes eu preciso saber, né, de uma situação X, qual a previsão de faturamento, a previsão daqueles itens do checklist que a gente definiu lá. Se você Uhum. for pegar e agrupar isso, pega uma planilha A, planilha B, você passa ali 6 horas fazendo um agrupamento, daí para chegar às vezes numa informação que você não tem tanta confiança, né? A cabeça nossa, ela acaba falando, nossa, muito difícil fazer isso, deixa eu continuar no bombeiro aqui, que pelo menos isso eu sei que funciona, né? Você está Então, certo. o CRM também, essa organização de informações, de históricos, né? Eu falo até que o CRM é que nem vinho, né? Quanto mais passa o tempo, melhor ele fica. Ele vai te gerando histórico, vai te gerando informações, projeções, que você vai ler ali aqueles números, né? E vai ter como tomar as melhores decisões aí no seu planejamento, né? Eu acho que assim, a gente até passou agora uma fase de planejamento, né? E a gente eu usei muito Pipe Drive para fazer a revisão.
mas a gente acredita que o Pipe ainda vai nos proporcionar bastante novidade boa, em termos de interpretação, né, de tomada de decisão, porque toda vez que a gente para e começa a analisar o que está acontecendo nos nossos funis de venda, né? Então, por mais que o ciclo de venda ele seja longo, a gente tem muita mudança de percurso e tem muita entrada de novidade. Por exemplo, eu estou negociando com um cliente A, B, C, mas dentro dessa negociação, eu lanço um produto, eu vou querer falar desse produto, entendeu? Então, vão aparecendo novidades, aí esse determinado produto não é para falar com o seu João, é para falar com o seu Carlos, com o seu Manuel. Então, você já tem que ter uma outra via de relacionamento. E tudo isso registrado no nosso sistema, eu acho que a gente consegue ganhar tempo. Eu acho que a gente ganha tempo e ganha poder de decisão, né? São as duas lições que até agora o Pipe Drive está me passando. Legal. Vão ter outras, vão ter outras. Sim, Mas eu estou sim. ganhando tempo, eu estou agilizando, eu estou ganhando, eu estou melhorando resultados, né, principalmente no longo prazo, e eu estou tomando decisões em cima daquilo que a gente está observando. Cara, você falou aí, até anotei aqui, tempo e poder de decisão, né? Você vê que quando a gente olha para a cabeça do gestor, acho que é os dois principais gargalos que a gente tem, né? Exatamente. Mas é isso. Bom, eu agradeço aqui, né? Você tem mais alguma coisa a completar, Luiz? Não, eu acho que assim, o Pipe Drive ele trouxe para uma empresa, né, como a FlexPag, de ciclos de venda longo, ela trouxe uma segurança em tudo que a gente está fazendo, uma perenidade maior, né? Então, você pode mudar o interlocutor, mas você vai manter seu objetivo com a empresa, né? Com aquela oportunidade. E isso dá uma segurança muito grande para a gente, né? Por outro lado, quem está metendo a mão na massa todos os dias assimilaram a cultura, né? Tem muito debate aqui que a gente faz, não vai, puxa, tem ajustes que são feitos, que é natural, entendeu? Do amadurecimento da ferramenta, mas reforço aqui o que eu falei há pouco tempo, né? A gente ganha tempo e a gente tem mais segurança na nossa tomada de decisão. Eu acho que esses são os dois pontos aí mais importantes até agora dentro do Pipe Drive. Possa ser que nos próximos meses eu ganhe mais um outro aliado aí como ferramenta, né? Não, e a ferramenta ela vai evoluir, né? O processo é dinâmico, né? O processo comercial é dinâmico, né? Que nem se a gente falasse 2, 3 anos, uns 3, 4 anos atrás, de integração com ferramenta de fazer call, né? Zoom, Meeting, Teams, essas coisas, né? Tem que estar dentro do CRM, né? Você vê que o que mudou essas vendas aí, que a gente teve aí no nosso período de pandemia, que mudou, né, o amadurecimento que teve aí nessa situação, né? Porque antes todo mundo, não, que eu vou aí, né? Passo aí para te visitar e tudo mais. Hoje em dia, você fazer uma call é a coisa mais simples do mundo, né? Então, o bom do Pipe Drive é isso, que ele mantém o preço ali e vai evoluindo, desenvolvendo integrações, automações, né, com outras ferramentas. E você vai ver que sempre vai ser uma evolução, né? Porque é aquilo que eu falei, vender sempre a gente vai ter que vender, o que vai mudar é a forma de vender, é um processo extremamente Exato. dinâmico. A gente tem um conceito em que a gente está tendo aqui um SDR, né? E no nosso negócio, o SDR ele é importante, mas ele vai ter picos de demanda por conta do mercado em que a gente atua hoje. Mas a gente tem no processo de aquisição de clientes, a gente tem uma fase importante do Hunter, né, de qualificação, toda aquela parte lá.
e a gente entra com um perfil killer na hora que a gente faz nossas reuniões, apresenta. Então, aquele é o momento chave para a gente ganhar o cliente mediante toda a preparação que o Hunter conseguiu ter, né, de relacionamento, de estreitar a conversa, tudo. E depois a gente tem uma outra fase, depois da reunião, onde a gente entra de uma forma muito mais pegada em follow-up, em construção, em personalização da proposta, do produto em si, para que a gente saia do outro lado lá com um contrato assinado e que o cliente também passe por essa fase de uma forma feliz. Sim. Ele tenha uma boa experiência, né? Por exemplo, a preparação que o Hunter tem até a reunião, até a apresentação, que é o momento killer, né, que a gente tem durante a aquisição, ele tem que ser um momento onde a gente transmita todo o conhecimento, toda a nossa as nossas soluções, que a gente sensibilize o cliente de que a gente vai ajudá-los. Por quê? Porque a gente faz uma reunião muito tranquila, né, no momento do killer, né? Os clientes eles já vão entender do que vai se tratar o assunto, eles já têm comprado a ideia, essa que é a verdade, Sim, eles já eles já criaram compraram a consciência. ideia, Já já criaram criaram a consciência. consciência, e depois a gente vai fazer follow-up e ainda ajustes, muitas vezes na proposta, por conta de um projeto, de um detalhe, e a gente sai do outro lado de uma forma muito tranquila, inclusive os clientes querendo agilizar a assinatura do contrato, né? A Olha gente que legal. escuta muitas vezes, poxa, eu quero passar logo dessa fase para começar a integração. Então, todo esse conceito ele veio se aperfeiçoando com treinamentos que a gente faz aqui, mas também com a ferramenta, né? E aí um ponto que você falou com relação às reuniões, a digitalização ela acelerou muito, né? Ela fez parte do nosso crescimento, isso aí a gente não tem dúvida, né? A população entendeu que pode pagar contas por intermédio de um computador, de um app, de um totem, de um POS, tudo. A gente horizontalizou muitos canais de arrecadação, o que para as empresas é muito bom também, né? É fantástico isso, porque a arrecadação só tende a aumentar, né? E ela atende um anseio do consumidor, né, que é o cliente dela, de disponibilizar mais pontos de arrecadação. Acho que esse é o grande segredo, né? A experiência do Esse é usuário melhora muito, né? Exatamente. E aí eu torno fácil a vida do consumidor, mas eu torno fácil a vida do meu cliente também. Poxa, se eu recebo um pagamento e eu dou baixa na hora, eu não preciso esperar compensação, tal. Eu mesmo, via API, dou baixa na hora. Eu mesmo mando o arquivo retorno, ou faço a conciliação com o arquivo retorno que eles nos sugerem. Então, toda essa customização no meio campo desse jogo, né? Ela é feita a quatro mãos junto com os clientes. Então, isso torna muito suave a negociação. E aí que você entra fácil, porque na realidade você está resolvendo o problema do seu cliente, né? Você ganha dinheiro, hoje em dia a gente ganha dinheiro resolvendo o problema dos nossos clientes. Ele paga você para Exatamente. resolver problema, não, ele não vai contratar um produto ou serviço ali porque Agora tem um negócio é importante, bonito viu? ou legal, né? Tem um negócio importante. As reuniões que a gente faz online são espetaculares. Avança, a gente fecha negócio, tudo. Mas é muito importante se apertar a mão do cliente. Sim, sim. Agora que a gente voltou, eu falo, putz, não dá para perder esse contato. De jeito nenhum. A gente faz muita reunião online, mas não dá para perder o contato. Tem coisas Não que a gente dá. só descobre lá. E eu falo que o online ele veio para acrescentar, né? Não veio para substituir. Então, assim, que nem a gente aqui, a gente desenvolveu totalmente nosso projeto remoto, né? Em que cidade que vocês estão mesmo? Em Recife. Recife, né? Que Tem um nem eu não escritório em conheço. Recife e já tem um escritório em São Paulo. Então, né? Eu estou aqui no interior de São Paulo, né? A gente se conheceu aqui pela internet, fez todo o processo de venda, fiz follow-up pra caramba com você, né? E acabamos fechando o projeto, implementação toda online, né? Isso aí veio para ficar. É isso, Verdade, verdade. Aloísio.
eu agradeço aqui a sua gentil presença aqui nos nossos pontos de vendas, né? Aqui, vendas digitais, falando aqui sobre o CRM Pipe Drive. Né? A gente continua, né, nossos bate-papos, de vez em quando você tem as dúvidas, aí manda para a gente, a equipe manda as dúvidas aqui, e eu acho que é isso que vale a pena, né? Ajudar vocês nessa evolução também. Beleza? Eu agradeço aí, privilégio estar conversando com você, estar dividindo aí essa experiência que a gente está tendo, essa grata experiência com vocês. Fico à disposição. Na hora que vocês precisarem da gente, a gente está sempre disponível para vocês. Maravilha. Luizio, obrigado, um abraço, sucesso para você, para FlexPag aí, toda a equipe. Um abração para vocês, hein? Tudo de bom, sucesso. Valeu, também. até mais, tchau, tchau. Um abraço.